Aqui é da terra de Judá e eu sou Lígia Franklin de Oliveira. Bom, apesar de ser um final de semana, eu quero tocar um assunto que eu acho muito sério e muito necessário de ser tocado nesse momento que nós estamos vivendo aqui, tá? Então, oi pessoal, obrigado pela companhia. Que bom a gente estar junto, né? Então, eu queria falar com vocês sobre o poder. Porque o poder não pode nunca ser demonizado. O poder é uma coisa maravilhosa, porque ele se refere ao bom uso do que em nós é potência, é talento, é dom, é abundância. Se refere ao bom uso daquilo que a gente conseguiu desenvolver ao longo de muitas encarnações anteriores até a gente chegar aqui. E que com certeza a gente conseguiu esse desenvolvimento através de muito esforço pessoal, com certeza. Quem trabalha com astrologia a gente sabe disso, assim. O quanto a gente pode no mapa astral perceber esse processo. Bom, mas nós sabemos que a nossa psique, ela funciona por compensação. É uma dinâmica própria, normal e natural da nossa alma, da nossa psique. Só que a nossa inconsciência faz com que a gente muitas vezes não se dê conta daquilo que nos falta. Aí a gente procura compensar aquilo que nos falta e que a gente não sabe inconscientemente com algo totalmente equivocado e distorcido. Porque na verdade tudo está sendo vivido numa situação dessas sem conhecimento. É tipo assim, eu tô com fome e eu vou tomar banho para ver se a fome passa. Sabe como é? Então, muitas vezes a gente permanece, ou qualquer pessoa pode permanecer uma vida inteira, e às vezes mais de uma, sem se dar conta, ignorando o seu próprio valor pessoal, com uma sensação de desvalorização ou de inferiorização por diversas razões, né? E é isso que existe dentro dela, dominando as suas ações, pensamentos, o seu estar no mundo. Junto com essa sensação de inferiorização, sempre vem de mão dada a sensação de não ser valorizado pelos outros, né? E isso fica silenciosamente atuando dentro de qualquer um de nós se a gente não percebe, se a gente não se debruça para o tal do autoconhecimento. No fundo, essa experiência de inferiorização, ela só acontece, seja lá qual for a causa aparente da pessoa se sentir inferiorizada, mas ela acaba permanecendo e ancorando e a gente não conseguindo lidar bem com ela quando nós não conseguimos nos lembrar quem somos, né? Quando emocionalmente a gente não consegue sentir que nós somos fractais da fonte primordial, todos nós. É como se fosse uma história bonita, eu acredito, mas esse acredito para aqui, ó, para no pensamento, na parte racional, não desce para o coração. Então, a gente pressente que aquilo é assim, mas a gente não consegue se viver como fractal da fonte. Né? Caso contrário, o valor estaria espontaneamente dado para cada um de nós. Né? Porque a gente saberia então, no nível de um sentimento muito enraizado no nosso ser, que nós fomos desejados por essa fonte para estarmos vivos aqui. Bom, mas quando a pessoa não tem isso e ela tem esse senso de inferiorização, ela vai, como eu falei antes, tentar compensar essa falta exibindo uma falsa potência para se sentir mais do que os outros e poder se afirmar para ela mesma. Ela acaba falando ou fazendo coisas que na verdade ela não sabe, por isso é uma falsa potência. Ela acaba se tornando narcisista, porque tem uma atitude de se sentir mais do que os outros, e também egocêntrica. Normalmente são aquelas pessoas que estão sempre, né, voltando, querendo ser o centro de tudo para
Na verdade, o que ela quer com aquilo é se sentir valorizada pelos outros para ela acreditar que ela tem valor. Bom, aí, gente, quando acontece tudo isso, mais cedo ou mais tarde, essa mesma pessoa, invariavelmente, ela vai usar indevidamente o poder dela. E com muita frequência, esse uso indevido passa a ser abuso de poder. Abuso de poder. Ela começa a abusar do poder dela sobre os outros. Onde há abuso de poder, evidentemente não há amor. Porque ali a essência verdadeira da pessoa não está se manifestando. Ela não está podendo se manifestar nem se interessar pela essência verdadeira do outro ou das outras pessoas do entorno, pela essência das outras pessoas. Na verdade, o que está, vamos dizer assim, impulsionando o estar na vida daquela pessoa é o medo da vida, dela não conseguir se realizar, dela não ter valor suficiente. Só que isso se apresenta de forma disfarçada, maquiada, para que a própria pessoa não se sinta péssima, por se achar pequenininha, inferiorizada em relação a todo mundo. Então a gente compreende que o abuso de poder é a mais pura manifestação da desconsideração por si, pelo outro e pelos outros. A mais pura eu acho que essa desconsideração enorme que começa em si mesmo. A pessoa começa se desconsiderando e ela, ao mesmo tempo, ela desconsidera Deus, porque então ela não se percebe descendente da fonte primordial, né? E ela termina essa desconsideração com quem ela se relaciona, com quem ela convive, seja na esfera pessoal, seja na esfera coletiva, né? E é claro que essas pessoas podem lesar muito, né? Podem fazer barbaridades. O grau dessa desconsideração é muito variável também. Agora, isso a gente acaba, quando a gente analisa, assim, a gente percebe, né, pessoal, que é um estado de miséria da alma. É uma grande miséria da alma, que a pessoa sente. Só que ela tá cega para aquilo. Mas é a verdade. A pessoa que abusa do seu poder, ela transforma alguém ou várias pessoas em seu objeto para ser usado. Ela desumaniza a relação, né? Nem ela está presente ali na essência dela e ela faz do outro um objeto para ser usado por ela. Toda a potência dessa humanidade, da gente se relacionar, da gente sentir, da gente crescer com o outro, escorre pelos dedos, é jogada fora. Daí a miséria, a grande miséria, né? E nesse tipo de relação só existe, então, o uso. O outro como objeto que é colocado em cima de uma prateleira para ficar a meu serviço, a serviço do meu prazer, do que eu quero agora, né? Do meu desejo, né? Bom, qualquer forma de dominação, ou seja, de autoritarismo, porque dominação é autoritarismo, é alguém que se sente com esse poder maior sobre alguém, sobre os outros, tem essa mesma triste, eu acho que origem ou gênese, sabe? A gente pode chamar assim. O que vai mudando é a intensidade, né, ou a forma da manifestação em cada situação e ao longo dos tempos. Mas se a gente olhar a história da humanidade, a gente vai ver que isso é uma repetência, até dos grandes líderes, na história de vida deles. Nossa, Hitler era um frustrado, ele queria ser um artista plástico, não é? Napoleão era um homem cheio de sentimentos de apequenamento, até pela estatura dele, tinha uma coisa complicada, e por aí vai. Não são só homens, mulheres também, né? Agora, o senso de inferiorização, né, gente, também pode fazer uma pessoa se colocar como objeto da outra, né? E muitas vezes sem perceber que ela está se colocando nesse lugar e até achar que é normal, como é comum, né, na nossa sociedade até hoje isso acontecer, achar que isso é normal,
né? Isso vai da esfera pessoal, a pessoa se coloca como objeto do outro, até a esfera política, religiosa e outras experiências coletivas, né? Alguém do lado de fora ali vai decidir, vai mandar, vai ser melhor, enfim, e a pessoa aceita isso passivamente. A gente conhece bem isso, né? Isso e na vida pessoal também, né? Quantas relações acontecem através desse processo, né? E aí a gente vai ver que tanto dominador quanto dominado tem uma semelhança, de certa forma, nesse aspecto que eu estou falando agora, porque há um sentimento de inferiorização de ambos por detrás, né? Só que esse, que a própria pessoa se coloca como objeto, é um aspecto passivo do uso indevido do próprio poder pessoal da pessoa também. Só que é a forma passiva, o dominador é a forma ativa, né? É claro que os abusadores do poder sobre os outros precisam ser contidos, né? E os que se colocam no lugar de objetos vão precisar sair desse lugar. Logo, todos os dois precisam de muito trabalho pessoal. O problema é que geralmente essas pessoas, pela inconsciência, não percebem, né? E aí a coisa vai ficando cada vez mais complicada. Então, pessoal, a conversa que eu queria trazer hoje, em função de todos os acontecimentos coletivos que a gente observa, que não são só deste momento, mas estão se tornando mais visíveis nesse 2022, mas que acompanham a humanidade, quer dizer, há quanto tempo a gente precisa avançar nessas coisas, né? Então, assim, olha, olho vivo em nós mesmos, em primeiro lugar, né? Para que a gente possa identificar, e se por acaso a gente encontrar algum sinal, né, de inferiorização, de menos-valia em nós mesmos, a gente se dedicar com muito afinco, com muita constância e determinação para curar isso, né? Porque estar nesse lugar, seja da forma ativa ou passiva, tem consequências que podem ser horrorosas na vida pessoal de cada um, né? Ou na vida coletiva, né? E essas consequências horrorosas podem ser desde uma vida em desperdício, né? De se deixar de viver o próprio caminho, ao desperdício que é pessoas lesarem outros seres humanos ou não humanos, a natureza, qualquer tipo de lesão. Então, que a gente possa se apropriar da potência do nosso ser, do poder do nosso ser no nosso cotidiano, manifestar esse poder, inclusive para enfrentar as dificuldades que existem dentro da gente. Porque se a gente veio para cá trazendo dificuldades, é porque nós temos a potência dentro de nós de resolvê-las e integrá-las. A gente pode ficar triste, pode ficar sentido num determinado momento, porque algumas coisas estão sendo muito difíceis de serem vividas, mas a gente sabe que tem a potência, a gente vai atravessar ali com a potência da nossa essência e não com o nosso apequenamento, porque ele é irreal. Ele é totalmente maia, como diriam os indianos. E assim é com todas as pessoas que se acham poderosas sobre os outros ou que se acham objetos dos outros, né? E então é isso. Despertar para a valia exata que cada um de nós tem. Obrigado pela companhia. Desejo que a gente tenha um final de semana de reposição, de descanso, de trocas de qualidade, de relacionamentos de qualidade profundos, né? E que cada um esteja ocupando o seu real lugar. É isso, né, gente? Qualquer hora a gente volta, tá bom? Um beijo. Obrigado, muito obrigado pela companhia mesmo. Vou desligar, tá bom?